Fala professor, fala professora, tudo bom com você? Danúbio Santos aqui na área, mais uma vez te ajudando, te dando aquela força, te dando aquelas dicas para te ajudar a se transformar em servidor público. Hoje eu não vim falar mais de Pojuca, e Pojuca já passou, recebi o carinho de vocês, fui chamado por muitos de vocês de profeta por ter dado a prova antes da prova. É muito estudo, né, gente? Não tem nada de mágica, não. Mas a minha missão hoje não é falar de Pojuca mais, né? O que passou, passou. A minha missão hoje é falar de FGV e falar de Jaboatão dos Guararapes. Mais especificamente um ponto que vocês vêm pedindo minha ajuda. E qual que é? É o referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes. Da prova inteira, esse é um dos documentos mais complexos, principalmente por conta do seu tamanho e com a proximidade aí da realização da prova, ele vem tirando o sono de muita gente, né? Então, eu vou ajudar vocês hoje, equilibrando, dando alguns fatos sobre o referencial curricular que eu acho importante que vocês conheçam. Primeiro ponto, vamos trabalhar o que é o referencial. Pessoal, eu sei que muitos de vocês já são professores e professoras há muitos anos e que estão acostumados a ter diversas práticas, né? E ver diversas coisas que acontecem dentro e fora da lei no ambiente escolar em que vocês já trabalham, tá? Mas apesar de parecer, a educação pública não é bagunça. Ela se constrói em cima de uma série de regulamentos, pareceres e documentos que darão então as suas diretrizes. Então, por assim dizer, o referencial curricular de Jaboatão, na verdade, ele é um documento norteador. Ora, ele tem então a intenção de dizer o que é para fazer e como, né? O que é para fazer e como. Por isso ele é um documento norteador que faz parte de um dos documentos que regulamenta, né? E que fomenta a educação pública no município de Jaboatão dos Guararapes. É bom lembrar que o referencial curricular de Jaboatão, assim como diversos referenciais curriculares do país inteiro, surgem principalmente após a BNCC, tá? Então a BNCC, ela é o documento que vai dividir águas, né, na história da educação do país. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu não gosto, mas isso não vem ao caso, tá? E a BNCC, ela então obriga estados e municípios a repensar a sua forma de fazer educação. Por isso, não é exclusividade de Jaboatão ter um referencial curricular. Diversos outros municípios têm, tá? Ele funciona então como um documento norteador para o funcionamento da educação, dizendo o que tem que fazer e como tem que fazer, dizendo quais são as correntes, dizendo quais são os teóricos, dizendo quais são os fundamentos então, da educação jaboatonense, sobretudo aqueles que estão ligados ao seu currículo. Por isso ele é um referencial curricular. Outra coisa, gente bonita, como que estuda um documento daquele tamanho? Como é que se estuda um documento tão grande, tão cheio de detalhes, quanto o referencial curricular? Ora, não existe segredo, não existe mistério, tá? Você vai precisar, então, buscar o modo, a forma, a maneira mais eficiente. E daqui a pouco eu falo um pouquinho mais profundamente sobre isso, tá? Mas eu peço que você preste atenção para usar como ponto de partida o sumário. O sumário é que vai dizer, a partir de seus títulos, né? A partir de suas marcas, quais são os pontos, tá bom? Ordenadamente, que dizem respeito a cada texto referente à educação. Então, o sumário vai te dizer assim, por exemplo, projeto de alfabetização e leitura. Então, você vai ter que dar uma olhadinha nisso, tá? O sumário vai te dizer assim, temas transversais. Você também vai ter que dar uma olhadinha nisso, tá certo? Então, o ponto de partida para estudar esse documento é estudá-lo a partir do sumário, escolhendo tópicos que você acha aí que são interessantes. Por fim, mas não menos importante, você me diria assim, mas professor, quais são os pontos mais importantes? Você está dizendo aí para usar o sumário? Que loucura é essa? Eu vou ler o sumário todo? Gente, o que é prioridade? Quando a gente pensa em prioridade, a gente não pensa que é necessário excluir tudo que está ao redor. É o contrário. A gente pensa que, considerando tudo que existe, existem pontos que precisam, então, de uma maior atenção. E aí eu faço essa pergunta aqui para vocês que está nesse nosso polígono aqui azul, né? Quais são as meninas dos olhos, ao mesmo tempo, do referencial, do município e da banca? Deixa eu conversar uma coisa com você, professor 1. Você que é professor 1, você que é professora 1. Tá? O que você acha?
Você acha muito difícil ou muito fácil que na sua prova apareçam questões sobre alfabetização? Porque o referencial tem mais de um capítulo, inclusive, só sobre isso. Não vou chamar de capítulo para ficar mais coerente, eu vou chamar de seção. Então, o referencial tem mais de uma seção sobre alfabetização. Tá? Inclusive, ele faz uma diferenciação que a gente, professor, já sabe, mas que o referencial ele dá um detalhe a mais sobre alfabetização e letramento. Assim como o concurso de Ipojuca, aqui eu vou soltar uma profecia. Professor 1, vai cair uma questão sobre alfabetização. Tá certo? A profecia, quando bate na minha cabeça, é difícil não acontecer. Vai lá, sim, cair uma questão sobre alfabetização. Ah, Danúbio, mas eu não sou professor 1, eu sou professor 2. Eu sou professor 2. E aí? Para mim cai referencial curricular também. E aí? Mas eu preciso, o que eu preciso saber, assim, coisas que são interessantes, que são importantes para mim? Professor 2, você sabia que a educação integral em Jaboatão, ela é diferenciada? Você sabia que ela é baseada em projetos tanto do governo federal quanto do governo estadual? Você sabia que o referencial curricular cita as 10 primeiras escolas em tempo integral que o município fez? Tá vendo aí, gente? Outro ponto que eu acho interessante é a questão da educação de jovens e adultos. Tá? Então, esse ponto é comum, tanto para o professor 1 quanto para o professor 2, né? Educação de jovens e adultos. Então, tem pontos que você precisa dar prioridade sim, viu? Porque são questões cativas. Se você fosse, imagine, se coloque no lugar da banca, se coloque no lugar do avaliador. Se você fosse a banca, o avaliador, se você fosse a pessoa que está montando a partir do referencial, você está fazendo uma prova professor 2, o cara que certamente vai pegar educação integral para dar aula. Né? Você está montando a parte de professor 1, uma pessoa que certamente vai trabalhar com alfabetização. Você não colocaria questões sobre isso na prova? Estou soltando a profecia de novo, hein? Para professor 1, questões ligadas à alfabetização e educação especial. Para professor 2, questões ligadas aí à educação integral em Jaboatão de Guararapes. Olha a profecia, que de profecia não tem nada, são tendências, é observação da própria prova que eu faço aí há tantos e tantos anos, tá bom? E o tema em comum, as duas áreas, é educação de jovens e adultos. O que esperar então? Bom, vamos lá. Essa questão é autoral, tá? Essa questão aqui é autoral. Eu que fiz. Ela não existe em nenhum lugar. Na verdade, todos vocês sabem, né? Eu tenho uma isolada para o concurso de Jaboatão dos Guararapes. E na minha isolada eu resolvo fichas, né, com mais de 20 questões, todas autorais, imitando o que a banca fez em concursos anteriores. Inclusive esse esquema aí, para quem não sabe, a FGV pede assim, A, B, C, D, E, e com os parênteses para você colocar verdadeiro ou falso. Ela também pede A, B, C, D, E sequencialmente sem os parênteses e com aqueles tracinhos de algarismo romano, chamando-os de sentenças, tá? Então esses são os modelos de questão da FGV. Nessa questão eu faço uma pergunta. Sobre os temas integradores presentes no referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes, analise as afirmativas a seguir e EV para verdadeira e F para falsas. Gente, temas integradores é um tópico, uma seção que está no sumário e que está dentro do referencial. Os temas integradores são importantíssimos para a compreensão da própria montagem do referencial. As primeiras páginas do referencial, as primeiras partes do referencial, são ele dizendo, né, como ele fez para se montar, quais foram os documentos que o ajudaram a montar. Então aí eu tenho, por exemplo, no parênteses número 1, educação das relações étnico-raciais. Né? E aí eu tenho as leis e os pareceres. Pô, é verdadeiro ou é falso que esta lei e estes pareceres estão no referencial. Na 2, no segundo parêntese, eu tenho, né, educação em direitos humanos. Ou é verdadeiro ou é falso que ela está como temas integradores, tá? Terceiro parêntese, diversidade cultural. Ou está ou não está dentro dos temas integradores presentes aí no referencial curricular. O parágrafo número 4, o parêntese número 4 é relações de gênero. Será, gente? Será que o referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes, lugar que tem inclusive escolas cívico-militares, ia trazer relação de gênero? Puxa vida, será? Coisa para a gente desconfiar, né? E, por fim, educação alimentar e nutricional. Isso tem a ver com escola? Isso tem a ver com educação, gente? Será? Bom, entre os parênteses que vocês estão vendo aí, né, segundo a questão, existem sentenças que são verdadeiras, sentenças que são falsas. Qual será
a alternativa que melhor responde essa questão. Bom, eu vou estragar a surpresa de vocês, porque a alternativa que melhor responde essa questão é a C. É C. Todos, absolutamente todos estes que estão aí são temas integradores e fazem parte da montagem do referencial curricular do município de Jaboatão dos Guararapes. Gente bonita, meu Instagram, @profdanúbio, tá? @profdanúbio. Lá você tem mais informações sobre o concurso de Jaboatão dos Guararapes, sobre a minha isolada. Sábado agora eu faço uma grande revisão que começa de 7 da noite e não tem hora para acabar. Nessa revisão, além de ver as questões ligadas à história, que são cobradas na prova, eu também vejo o referencial curricular. Para vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.